Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro na Sala da Alma. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Estão conseguindo acompanhar aí os nossos episódios? Eles estão todos disponíveis nas nossas redes sociais da Igreja. Igreja Caminho da Verdade, nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Olá, pastora, tudo bem? Oi, Muzi, tudo? Então tá bom, hoje a gente vai ter mais um tema, mais um estudo, então se prepare aí, pegue seu caderno, sua Bíblia, para que a gente possa estudar um pouquinho mais a nossa alma. Hoje a pastora vai falar de óticas próprias e alheias. Você já pensou nisso? Como você se vê, como os outros te veem? Isso é um problema para você? Você se posiciona bem com relação a esse assunto? Hoje a pastora vai explicar para nós e vamos poder estudar mais um pouquinho, nos conhecermos mais um pouquinho dentro desse tema. É isso, pastora? É isso mesmo. É uma coisa muito interessante que a gente averigua no conviver diário com as pessoas, que existe uma divergência muito grande com respeito à ótica própria e à ótica alheia. Como você se vê é muito importante, porque a necessidade do autoconhecimento, nós vamos falar novamente iniciando sobre isso, é interessante porque às vezes as pessoas têm uma ótica própria que é totalmente equivocada com a existente. E ela trabalhou já tanto com performance, tanto com... Quando eu falo em performance, o que eu falo? Eu falo de um mecanismo onde as pessoas elas trabalham perto das outras para que elas possam expressar uma imagem, passar uma informação inexistente. Então ela cria uma informação sobre si inexistente e isso é uma performance. Então as performances do ser humano é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas olham para você e elas têm uma imagem de você que você criou para elas, né? Então você trabalhou para criar. E isso é algo que hoje, amanhã ou depois vai ruir. E aí vem as decepções e as frustrações e assim por diante. Então é muito importante eu e você entendermos que nem tudo que brilha é ouro, né? E nós trabalharmos com muito mais afinco e determinação sobre a aparência e não deixarmos nos levar sobre a aparência. Mas antes eu quero falar sobre a nossa própria ótica. Eu quero inicialmente, Muzi, ler um texto de Salmo 102 do salmista, que ele diz assim, olha, versículo de número 3. Porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Ele vai falar aqui sobre como ele estava se sentindo a respeito de si mesmo. Você já parou para pensar como você se sente a respeito de si mesmo? Como você olha para a sua vida e de que maneira você tem reagido aos sentimentos que existem dentro de você? Aí ele diz assim: meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Então você vê que o salmista aqui, ele se coloca em várias situações. Ele se coloca, por exemplo, quando ele diz que eu sou um pelicano no deserto, ele coloca como o ambiente em que ele vive, que era um ambiente solitário, mas quando ele fala sobre o mocho, que é semelhante à coruja, ele fala assim, nas solidões, ele fala da solidão própria e da solidão externa. Depois ele fala sobre vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Novamente ele atribui a palavra solitário. Então aqui o salmista ele fala muito sobre solidão, né? Muito sobre solidão. E a solidão é uma das razões que as pessoas migram muito para o lado de fora. Elas vão muito rapidamente, continuamente, sendo escravizadas e acostumadas e sistematizadas na vida externa. Então vamos começar a falar, Muzi, o seguinte, ó. Conhecer-me.
Você concorda que a pessoa que você mais convive é consigo mesma? Sim. Então existe uma necessidade imprescindível de você conhecer-se. Por quê? Porque a pessoa que você mais convive é com você mesmo. E uma coisa muito boa é você ter um bom relacionamento com você mesmo. Então, às vezes você não consegue entender porque as pessoas são agressivas, com outros, porque as pessoas têm falta de paz, porque as pessoas sofrem de solidão. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem ter um bom relacionamento consigo mesma. Então é muito importante essa necessidade de, ao invés você buscar em primeiro plano ter um relacionamento bom, amigável, favorável com os outros, é ótimo, música. Todos nós temos que ter, mas isso não é de primeira mão. Por que as pessoas se embaraçam? Uma coisa muito interessante, quando o Senhor diz a Josué, lá em Josué capítulo 1, ele diz assim, olha, você vai fazer o povo herdar a terra e você tem que fazer tudo conforme a lei de Moisés está escrito. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma forma. Então existe uma forma da gente se acertar, da gente viver bem. E a primeira é, eu preciso viver bem comigo mesmo. Fica até uma coisa assim tão romanceada, né? Eu preciso viver bem comigo mesma para que eu consiga viver bem com as pessoas. E não o contrário. Eu não posso buscar um relacionamento favorável externamente se eu não me relaciono bem comigo. Por isso que hoje a gente vê muitas pessoas buscando estar rodeados de pessoas o tempo todo, né, pastora? Porque estar consigo mesmo é complicado e é algo que a pessoa nunca provou, vamos dizer assim. Porque essa solidão, ela estará presente na nossa caminhada sempre, né, pastora? Para que a gente aprenda, né? A solidão é muito presente, Muzi, e ela é muito existente. Eu fiz questão de ler esse texto, porque a solidão ela é gritante quando você não se conhece. A solidão é gritante quando você não tem um bom relacionamento consigo mesmo. Agora, quando você se conhece e tem um bom relacionamento consigo, você não tem solidão, você tem solitude. Solitude, é isso que eu perguntar para a senhora. Então, a diferença de solidão e solitude é quando eu sei estar comigo mesmo. Isso, a solidão é uma falta, né? Você sente falta. E a solitude é a presença. Você tem um preenchimento. Do espaço com você. Porque na nossa caminhada sempre terão momentos onde Deus nos trará uma solitude para estar com Ele. Isso, né, mas existem pessoas, música, que estão passando por processos de solitude, mas não estão em solitudes. Solitude é construtiva, é você estar bem com você mesmo e você ter uma visão correta, uma análise correta, uma exigência correta. E existem pessoas que estão passando por períodos de solitude em solidão. Por quê? Porque é impossível você, por exemplo, poder conhecer-se ou então se dar bem com você se você não se dedicou a isso. Não há como, Muzi, não tem como uma pessoa de uma hora para outra poder contar com a autocompreensão, com a autoajuda, de uma maneira repentina, se não houve uma construção para isso. E hoje nós temos vivido muito isso, pessoas enfermas emocionalmente, né? Pessoas assim desesperadas, sem esperança, desesperançosas, pessoas com muito atritos do lado de fora, casamentos dissolvidos, relacionamentos dissolvidos. Por quê? Porque as pessoas elas são tendenciosas a dar continuidade àquilo que começaram. Então elas começaram uma vida do lado de fora, alheia, em primeiro plano, e elas não adquiriram a forma de Deus. Então elas pularam essa etapa, dificilmente elas vão conseguir entender, né, que é necessário voltar para o lado de dentro. É difícil, mas é possível, e isso tem que acontecer para que haja uma forma adequada de relacionamento, primeiro comigo, depois com o próximo. Imagino que deva ser um conflito muito grande, né, pastora? Porque essa imagem que se cria para fora, quando você olha para dentro, você não encontra aquela mesma pessoa, né? E aí, então, começa a ser uma rota de fuga, né? Dessa pessoa interna, né? Porque trabalhar aquilo depois de ter criado uma imagem é muito difícil, né? Geralmente, Muzi, quando as pessoas elas estão muito afincadas do lado de fora e criaram tantas imagens idealizadas, dificilmente elas olham para dentro. Quando elas olham para dentro, quando entraram um choque, uma frustração, e aí geralmente elas põem a culpa no outro. Geralmente o outro é responsável
pela sua situação fatídica, pela sua frustração. Por quê? Porque ela tem tanto o hábito de olhar para o lado de fora que dificilmente um colapso, uma situação dessa, ela vai realmente interpretar e entender que o problema está dentro dela, né? Nós temos que entender que os nossos padrões, Muzi, as nossas neuroses, né? Que são meios do qual nós desenvolvemos coisas e as coisas se atritam dentro de nós e nós colocamos para fora obsessões e coisa e tal, hábitos, não é quem somos, né? Eu não sou a minha fraqueza, eu não sou a minha miséria, ela faz parte da minha vida, mas ela pode deixar de existir. Existem coisas que é a minha essência e coisas que não são a minha essência, que elas estão ali e que elas podem sim deixar de fazer parte do meu dia a dia, do meu contexto e da minha situação. Em algo tão misturado, como começa a fazer essa separação, pastor? Então, inicialmente é tudo aquilo que nós temos falado sobre a questão do autoconhecimento, né? Você começar a entender e a compreender entender a questão de você aprender a amar-se, aprender a voltar para dentro de si com o intuito de ajudar-se. Por quê? Porque quando as pessoas às vezes visitam o seu interior, é para acusar, para culpar, para contestar e condenar, e às vezes também para concluir: eu sou uma pessoa sozinha, ninguém se importa comigo, eu nunca dei certo e assim por diante. Mas isso não leva a nada, né? Então, a única forma que nós temos de relacionar-nos adequadamente conosco é entrar num processo do segundo mandamento que Jesus nos ensinou, né? Isso está lá no Antigo Testamento também, né? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Bom, uma coisa muito interessante, verdades das necessidades. Eu preciso entender as verdades das minhas necessidades. Por exemplo, Muzi, eu preciso de pessoas. Tá, é uma necessidade, eu preciso de pessoas. Até essa que você mesma disse. Na verdade, a minha necessidade não é estar com pessoas. A minha necessidade é ser uma pessoa. Eu tenho uma necessidade de ser muito alegre. Todos os dias eu preciso estar sorrindo e preciso estar sentindo alguma coisa boa. Essa não é a minha verdadeira necessidade. A minha verdadeira necessidade é que eu estou fugindo de uma tristeza operante dentro de mim. Então vamos lá. Eu tenho uma necessidade de perfeccionismo. Tudo tem que estar adequadamente no lugar e de uma maneira assertiva e pronta. Essa não é a minha verdadeira necessidade. A minha verdadeira necessidade é que dentro de mim está faltando construção, está uma ausência de construção e eu em desordem e eu busco uma ordem do lado de fora. Se nós focarmos falando de necessidades aqui, nós faríamos de inúmeras necessidades. Então, antes de eu falar sobre ótica, sobre questões, já estou falando, obviamente, né? Você precisa entender o seguinte, que a ótica sobre as suas necessidades, elas não são aparentemente aquilo que demonstram. Não, elas são a raiz. E se você não atuar e não entrar e não exercer os seus esforços na raiz, não vai adiantar. As suas necessidades elas vão continuar. Por exemplo, necessidade de segurança. Por que as pessoas têm necessidade de segurança? Por quê? Porque a verdadeira necessidade dela é medo. Então ela tem necessidade de segurança do lado de fora, ou pelo dinheiro, ou pela composição de uma família, mas na verdade o que é a necessidade dela? A necessidade dela é gerada pelo medo. E o medo, qual é a raiz do medo? É a falta, tudo vai bater nisso. A falta de construção, a falta de confiança, a falta de estabilidade, entende? Então, eu quero falar agora sobre a questão seguinte, descubra as verdades da sua necessidade. Então, a visão, a ótica própria, tá? As pessoas olham o quê? Olham a sua necessidade, porque é aquilo que você aparenta para elas, tá? Mas e você? Você enxerga o quê? Você enxerga apenas necessidades que são a causa, o sintoma, não é a causa, são os sintomas, é a febre, ou você enxerga a causa?
Onde nós temos trabalhado? Nos sintomas ou na causa? Então, para eu recapitular, eu quero falar uma coisa, recapitular o seguinte, ó. Conhecer-me, a importância. Por quê? Porque eu sou a pessoa que vai mais relacionar comigo mesma. Segundo, eu não sou minhas misérias, eu não sou meus padrões, eu não sou minhas neuroses. Eu preciso entender isso e fazer essa divisão. O ser humano, quando ele não tem essa divisão, ele sofre muito. Por quê? Porque ele vai tomar posse dos seus erros para praticar e receber de pronto as condenações que vão vir do lado de fora dos alheios. Então tá, verdades das necessidades, eu preciso descobrir. Por que eu estou falando isso? Por causa da ótica própria. Você tem que ter uma ótica própria sobre conhecer-se, né? E não apenas aquilo que você manifesta do lado de fora, as performances. Você tem que discernir entre você e os seus padrões, ótica correta. Você tem que enxergar as verdades das suas necessidades, ótica própria. Agora, a relação de fora e de dentro. Por exemplo, você é um ser humano que deve estar em harmonia com o externo. Uma coisa muito interessante, Muzi, sobre ótica própria. Eu preciso entender que eu tenho que estar em harmonia com o lado de fora. De que maneira? Tá? Essa harmonia que eu falo não é uma adequação nociva. Essa harmonia que eu falo não é uma coisa zen, nada disso. Essa harmonia que eu falo, Muzi, é assim, ó. A vida está me proporcionando isso. Eu quero receber isso, isso fará bem para mim, essa administração harmônica. Eu quero receber isso para mim, isso fará bem para mim. A vida está me oferecendo uma situação difícil. Eu tenho recursos, eu vou usar esses recursos para combater. Isso é uma situação harmônica, Muzi. Uma consciência, né, pastora, da realidade, né? Essa visão própria eu tenho que ter, tá? Então eu não posso usar as performances para buscar uma visão alheia e a hora que a vida me colocar situações, eu não tenho essa harmonia para trabalhar. Então eu tenho que criar essa harmonia. Então essa ótica, bom, eu não tenho essa harmonia, eu vou construir. Não tem problema, você não tem, eu vou construir, né? Essa situação, ela é muito exagerada. Eu preciso ser comedida para que eu não possa, como é que fala? Barata quando vê melado se lambuza. Para que eu possa ser comedida e não, né, me afundar nisso. Pastora, a questão da ótica tem a ver com a aprovação, tanto minha própria quanto externa? Aprovação, a minha interna não. A minha interna tem a ver com o estudo. Agora a externa sim, a aprovação externa, ela é uma coisa muito buscada, nós já até falamos sobre isso. Então a ótica ali, eu me lembro assim, quando Israel chega para espiar a terra, eles disseram assim, naquele momento eles foram sentenciados a ficar no deserto, que eles disseram assim, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos, né? Diante deles. Então é muito interessante como você se vê, né? De que maneira você se vê? Eu vou falar agora. 3 tipos de óticas, Muzi, ó. Como se vê, como os outros te veem e como Deus te vê. Qual é a mais importante? Como Deus me vê. Isso. Então, se eu me importo como Deus me vê, prontamente eu vou começar a me enxergar adequadamente. Por quê? Porque não vão ser meus erros quem vão me revelar para eu mesmo. Não vão ser meus acertos que vão me revelar. Porque se eu me nortear pelos meus erros, eu vou ficar autodepreciada diante de mim. Se eu me nortear pelos meus acertos, eu vou ficar ensoberbada. Tá? Então, eu preciso me nortear por aquilo que Deus vai mostrando, porque a revelação dele é muito perfeita com respeito ao autoconhecimento. Ele vai nos mostrando, quando você olha para Jacó, você percebe aquele amor de Deus delicioso, delicado, aquele amor sobre medida, aquele amor paulatino, gradativo, respeitoso às limitações, respeitoso, aquele amor na medida correta, as repreensões na medida correta. Então, se nós aprendêssemos a nos enxergar pela ótica de Deus,
nós sofreríamos muito menos. Por quê? Porque Deus vai mostrando e ao mesmo tempo Ele vai dando aquela condensação, aquela situação de contentamento. Por quê? Porque quando Deus mostra, Ele traz esperança para o alvo. E quando o outro mostra, ele traz desespero pela sua incompetência. Por exemplo, se eu mostro algo para você que você errou, das suas falhas, eu acuso, eu te dou desespero. Mas quando Deus mostra, Ele mostra como alvo, como esperança, como projeto. Até porque Ele já mostra com ferramentas, já mostra com escapes, com recursos, isso. com tudo. Né, então, agora, por que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, durante a pregação, elas recusam essa amostra de Deus, essa revelação de Deus sobre si mesmo? Por que ela recusa? Porque ela acha que Deus vai recusá-la, vai rotulá-la, condená-la, né, pastora? Isso, como os outros. Sim. Então ela transfere a experiência. Eu sempre digo que Deus não tem nada a ver com as pessoas. Então ela transfere o comportamento das pessoas para Deus. Isso é errado. É um equívoco da forma como se vê Deus trabalhar no ser humano, né, pastora? As pessoas criaram isso ao longo do cristianismo, né? A senhora percebe? Deus foi ficando num lugar assim que, como a senhora descreveu Deus cuidando da vida de Jacó, poucos hoje, infelizmente, conseguem enxergar este Deus, né? As pessoas querem colocar Deus numa caixinha. Elas querem criar uma cartilha e dizer isso é Deus, isso é de Deus, esse é o trabalho de Deus e tal. Não, Deus é livre. A soberania dele é absoluta. Não tem como você encaixá-lo em nada. Não tem como você resumi-lo a nada, nem como explicá-lo. Entende? Então, o que nós precisamos entender é que a ótica que eu tenho sobre mim, ela precisa ser secundária, mas secundária a partir de quem sabe o que está dizendo, mas não secundária de uma forma alheia. Eu não sou o que você pensa de mim, e nem você é o que eu penso de você. Então, nós precisamos entender quem somos, que será o próximo Sala. Nós precisamos entender, aprender, a receber de Deus essas informações. Então, existem 3 óticas: a que eu vejo sobre mim, a que os outros veem e aquilo que Deus vê. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você que está nos assistindo agora. O quanto a ótica das pessoas é importante para você? Tá, a ótica das pessoas é importante para você a partir do momento em que você não traga nenhum prejuízo para as pessoas. Tá? Então, a única relação que você tem com a visão que as pessoas têm para com você é o seu testemunho, o testemunho do seu caráter, o testemunho da sua postura, tá? E você sabe que você não prejudica ninguém, não importa o que as pessoas pensam de você. Você já imaginou se Davi fosse afundar-se sobre os inimigos que ele criou só por querer agradar a Deus? Você vai criar inimigos só por querer agradar a Deus. Você vai criar inimigos só por gostar do correto, por gostar daquilo que é verdadeiro. Isso é totalmente natural. E aí então a ótica das pessoas não podem te nortear, elas não podem te atrair. O que as pessoas, hoje as pessoas que te admiram, amanhã podem jogar pedra em você. Bom, mas aí você não pode se importar com a ótica alheia. Para que você não se importe com a ótica alheia, você precisa ter uma ótica totalmente secundária a respeito de si mesmo, vindo da parte de Deus. Deus diz e você vê. Deus diz e você constrói. Deus diz e você continua. É assim que acontece. É muito importante a senhora falar isso, porque quando a senhora diz, né, que o que importa não é o que os outros veem de você, e sim o teu limite de não prejudicar o outro com aquilo que você está mostrando, enfim, não significa que nós não ouvimos bons conselhos, não nos relacionamos de maneira que o outro tenha algo para te acrescentar, né, pastora? Não. As pessoas já levam assim no radical, né? Não é que nada importe, né? Não é isso. Mas tem que estar alinhado, né? Mas vai entrar, alinhado com aquilo, né? Vai entrar como a portinha, porque a cidade de Jerusalém, ela tinha várias portas. O templo tinha várias portas. Vai entrar na porta do próximo.
Não vai entrar na porta de Deus. A porta de Deus, que é aquilo que Ele te mostra, não, a porta do próximo vai entrar conselhos, amabilidade, direções de relacionamento, vai entrar. Mas quando se tem Mas isso não tem nada a ver com ótica. E quando se tem essa ótica de Deus sobre você, e você se enxerga e vê e tem esse relacionamento, o que entra por essa porta, ela vai passar por esse crivo, né, pastor? Isso. A pessoa consegue falar, isso está alinhado. Isso realmente está na direção do que eu estou construindo. Tá, não, isso não. Isso, né? isso então, mesmo. porque senão, quando a gente fala assim, as pessoas têm a impressão que o cristão é individualista, né? Não. E não é nada disso, né, pastora? Não é nada disso, né? Não estamos fazendo apologia de forma alguma ao individualismo. Nós estamos falando sobre algo integral e coisas paralelas. Até porque, como a senhora disse, essa preocupação de que aquilo que eu me relaciono com a pessoa não cause dano a ela e esse seja o meu limite, isso é uma prova de amor e de boa amizade, né, pastor? Isso. Você se preocupando com o seu próximo e não trazer dano, você já faz grandes coisas. Porque a partir do momento que você não faz dano ao seu próximo, certamente você fará bem, né? Com certeza. Certamente você fará bem. Bom, a disfunção da ótica causa um padrão nocivo. Você não se deve enxergar-se como os outros te veem. Por quê? Porque as pessoas podem ter de você, Muzi, uma ótica, aquilo que eu estava dizendo, mentirosa. As pessoas podem pensar de você que você é boa. Você deu a impressão, você mostrou, só que você não é. Então você não pode se enganar, tá? Errei. Dei a impressão que eu sou uma pessoa boa, mas eu não sou. Né? Então trabalhar em cima disso. Eu me lembro de um episódio também de Josué, quando os gibeonitas chegaram para ele com os pães embolorados, as roupas rasgadas, as sandálias velhas. O que Josué fez? Josué fez aliança com eles por meio da visão, por meio da ótica, né? Josué olhou e julgou. Então, às vezes, se você é uma pessoa que usa esse mecanismo de forma tão alheia, você vai acabar hoje, amanhã ou depois tendo essa disfunção. Por quê? Porque você está tão impregnado a isso que você vai julgar mal. Entendeu? E aí, então, a gente precisa assumir aquele papel de ver os frutos, pastora, antes de se concluir algo sobre alguém? Isso, Muzi, os frutos, né, que é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Pelos frutos conhecereis. Mas por que, Muzi, a nossa visão ela é tão precoce, tão precipitada, que nós não esperamos o fruto? Por quê? Porque nós temos tanta necessidade de já, de imediato dizer bom, ruim, legal. Por que essa necessidade? Concluir. Por que essa necessidade muito precoce de nós olharmos as coisas e é isso? Né? Essa precipitação, de onde vem isso? Da falta de construção de uma ótica própria. Porque se eu estou enxergando a mim mesma, se eu estou no trabalho de enxergar a eu mesma, eu vou enxergar coisas que não são quando eu penso que são. E eu vou estar experimentada em dizer o seguinte: não, peraí, sei não, pode ser que não seja. Por quê? Porque eu já experimentei isso dentro de mim. Então eu sei como é que a visão trabalha, eu sei como a ótica trabalha, eu sei como a precipitação é uma coisa ruim. E a senhora vê o risco que a gente tem de machucar pessoas ou de causar um problema, né? Porque a gente tira uma conclusão, né, precipitada, como a senhora diz. Aí a gente coloca a nossa opinião sobre aquilo ou sobre aquele comportamento e vira um embaraço só e a gente entra no meio. É engraçado que você começa a ter uma maneira de agir com a pessoa conforme a sua ótica. Aí, se a sua ótica é equivocada, mas peraí, você está agindo com a pessoa, você olhou para a pessoa, você achou que de repente ela começa a ficar indiferente com você. Tá? Então mas não é isso, mas você achou, e aí você também se arma e vai ficar indiferente. E a gente reage às coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo. Aí você faz assim, né? De onde veio isso? O que aconteceu? Não estou entendendo.
né? Então, nós estávamos falando, Muzi, sobre a disfunção da ótica, né? Sim. Onde causa um padrão nocivo nas pessoas, você não se deve ver como as pessoas te veem. Outra coisa, as tradições da cultura. A cultura, toda a época do ser humano, né? Toda a época atual, passada, né? Toda a época, a cultura propõe conceitos e padrões para conduzir o ser humano a viver conforme as regras daquele momento. Quando você vive de ótica alheia, né? Então o que vai acontecer? Você vai na embarcação. Conduz o seu olhar para aquela direção. Isso. Né? Então você vai atuar conforme. Quando você tem uma ótica própria, a cultura pode propor qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de conceito. O grupo que você vive pode tentar propor para você, pode tentar te forçar de uma maneira, né? Te monopolizar, te manipular. Você tendo uma ótica própria, olhando suas necessidades, olhando, né, tudo aquilo que acontece, todos os movimentos, nós temos emoções raízes e emoções que elas simplesmente divagam dentro de nós, que são emoções flutuantes, sentimentos flutuantes. Você consegue entender, você consegue enxergar, não, isso aqui vai passar amanhã. Então, quando a cultura, ela impregna, por exemplo, nós estamos na cultura agora que todas as pessoas devem ser viciadas no celular. Isso é uma cultura, moça. Imediatismo. O imediatismo, nós temos essa cultura de tudo muito rápido, as pessoas estão muito sem paciência, né? Por que as pessoas estão muito sem paciência? Por quê? Porque as pessoas estão se dedicando pouco ao exercício de pessoas. Então, com qualquer entrave que houver, qualquer situação difícil, elas já estrilam, já não dá certo, né? Então, é o que está acontecendo. Bom, as tradições da cultura propõem conceitos e padrões para conduzir o ser humano a viver segundo as formas e as regras. Bom, e o grupo que eu vivo, que eu estava falando agora, deve ocupar o segundo lugar. O primeiro lugar deve ser a mim mesma, né? Bom, projetos de identidade. Eles devem existir e tem que existir encorajamento e não desencorajamento. Uma coisa muito interessante que nós observamos, que as pessoas elas têm pouco encorajamento com respeito aos projetos de identidade de construção. Por quê? Existem pessoas que dizem assim, mas é tão difícil entender o Sala da Alma. Nós estamos bem no raso, bem no beabá, tentamos explicar, mas por que é tão difícil? Porque as pessoas pouco se interessavam, né? Por entender sobre a sua alma, por compreender sobre a sua alma, né? Por entender. E aí, quando elas iniciam esse processo, é complexo mesmo, mas elas não podem desistir. O desencorajamento, Muzi, sobre a questão da construção da identidade, a construção do ser, vem do quê? Vem das frustrações acumuladas que geram essa timidez, que geram essa falta de vontade, essa falta de entusiasmo. Impede o progresso. Isso, impede o progresso, né? E todo o progresso vem pelo crescimento. Mas quando você tem auto-perdão, quando você perdoa a vida, perdoa a si mesmo, perdoa as outras pessoas, né? O perdão é uma coisa muito interessante, que o perdão é uma coisa assertiva com você mesmo, né? Quando você perdoa, e todos nós devemos perdoar, é uma coisa que você já resolveu dentro de você, ou seja, eu sou uma pessoa que eu tenho que perdoar. Então isso é uma coisa resolvida. Não é uma coisa que você vive, eu tenho que perdoar e agora Será? Vou trabalhar. Por quê? Eu não consigo perdoar. Não, uma coisa resolvida. Você recebeu uma ordem de perdoar e você obedece aquilo e ponto, né? Então, uma coisa muito interessante, quando você busca esse desenvolvimento, esse crescimento, é porque você teve esse auto-perdão. Bom, vamos analisar o seguinte: autossatisfação nociva levam pessoas a perderem coisas preciosas. Por exemplo, quando eu tenho uma ótica própria, com uma disfunção baseada nos meus valores financeiros. Vou dar um exemplo de financeiro. Se eu fui uma pessoa que eu achava o seguinte: se eu tiver dinheiro, eu vou valer alguma coisa. E eu alcancei esse dinheiro,
eu alcancei essa estabilidade financeira, eu vou inibir qualquer processo de mudança, de transformação, porque a minha ótica interna estará satisfeita. E aí eu vou perder família, eu vou perder pessoas, por quê? Porque a minha ótica foi totalmente capturada por um valor equivocado. Entende? Então, e firmado nisso ainda, né? E firmado porque nisso. Deu certo, digamos assim, né? Ela chegou onde queria, então isso reforça ainda mais. Reforça, né? ainda mais. Outra coisa que eu quero falar, que é muito importante para a ótica interna, é a conciliação com a realidade. É você ter uma comunicação assertiva com a realidade. Nem tudo que está do lado de fora é a realidade. Muitas coisas são nostalgias, muitas coisas são ilusões, muitas coisas são criadas por nós. Nós temos a mania de criarmos a perfeição. Temos a mania de termos sede por perfeição. Então criamos relacionamentos perfeitos quando não são, criamos amizades perfeitas quando não são. E aí nós sofremos. Então, é imprescindível, não se deve comprometer o lado de fora com carências internas, né? Você, por exemplo, projetar, você migrar. Então, quando você tem essas carências, você joga para o lado de fora, maximizando aquela pessoa, maximizando aquela situação. Nós já estamos terminando. Hoje o sala vai ficar um pouquinho mais comprido, né? Um pouquinho mais longo. Outra coisa muito importante para a visão interna é romper com o passado, Musa. Então, quando eu falo romper com o passado, eu falo sobre não permitir que o passado ele venha influenciar, ditar normas, estabelecer sentenças no presente. Outra coisa, descobrir propósitos que dão sentido à sua vida. Então você tem que olhar para você e analisar por que você nasceu, enxergar o porquê que você veio, por que você existe, quais coisas você tem habilidade para fazer, quais coisas você gosta de fazer. Essa é uma ótica de esperança, né? Então você precisa descobrir isso, você tem que olhar para você. Não é as pessoas que vão dizer o que você sabe, o que você gosta, o que você tem que fazer, mas você tem que olhar para você. Outra coisa, Deus planta em nós, Musa, a semente de toda habilidade, de toda potencialidade, mas essas sementes muitas vezes são ignoradas, elas ficam lá enterradas no solo da nossa alma, sem oportunidade de vir para o campo da evidência, para o campo da formação e da construção. Por quê? Porque nós vivemos tanto essa cultura do lado de fora, sobre quem somos e sobre o que enxergamos sobre nós, que essas sementes ficam totalmente desprezadas. E falando em habilidades, às vezes a gente vai ver pessoas com desempenhos, às vezes, melhores naquilo, e é onde a gente acha que aquele é o padrão, então a gente tem uma visão errada daquilo que a gente mesmo tem, né, pastor? Isso vai nos distanciando cada vez mais. Cada vez mais de nós mesmos. É isso aí. E no próximo Sala da Alma, nós vamos continuar um pouco desse assunto, onde a pastora vai fazer uma pergunta para nós. Quem é você? Quem sou eu? Né? Então hoje você tem aqui vários elementos sobre a ótica correta, sobre você e sobre o alheio. Quando a pastora disse, às vezes é tão difícil, as pessoas dizem entender o Sala da Alma, comece mapeando aquilo que você ouve aqui. Pegue um caderno, coloque lá o seu nome, assista o Sala da Alma, para um pouquinho e escreve, olha, essa característica, pastor, eu vi em mim. Não se preocupe em resolvê-la no primeiro momento, vá mapeando, para que aos poucos você se conheça. Depois você volta no programa, vê os exercícios, vê a saída. Esse é o maior tempo de maior valor na sua vida e na minha vida. E aí nós vamos então ter essa progressão, esse crescimento. Então, vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a olharmos para Ti e a ouvirmos do Senhor aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Senhor, não permita que sejamos compromissados ou comprometidos com o lado de fora ao ponto de ignorarmos a visão que o Senhor tem, de ignorarmos as informações que o Senhor tem sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você e até o próximo Sala da Alma.